promotor de justiça e professor de direito penal. Ao longo de sua carreira, escreveu diversas obras e participou de dezenas de simpósios e congressos. Estamos falando de André Stefan, o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Vamos acompanhar mais um pouco desta trajetória. Doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, André Stefan é coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Damásio Educacional. Ainda é professor convidado do curso de pós-graduação da PUC e do Centro Universitário Antônio Eufrásio Toledo, Presidente Prudente. Foi também o especialista convidado do 11º Congresso Mundial das Nações Unidas sobre Justiça Penal. Além de ser promotor de justiça, André Stefan é assessor do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo e tem diversas obras publicadas, entre elas Direito Penal Esquematizado, Crimes Sexuais, Direito Penal Aplicado e Homossexualidade, Prostituição e Estupro, um estudo à luz da dignidade humana. Olá, nosso querido telespectador aqui da TV Assembleia. Temos hoje uma entrevista muito interessante. Um dos melhores promotores de justiça do estado de São Paulo, professor de renome. O Dr. André Stefan recentemente defendeu a sua tese de doutorado e a sua obra Homossexualidade, Prostituição e Estupro faz uma análise de toda essa temática à luz do princípio da dignidade humana. Vamos conhecer temas sob o ponto de vista jurídico, como estupro, atentado violento ao pudor, que agora passa a integrar essa nova tipificação, e outras questões como o tráfico de pessoas para fins sexuais. Doutor André, em primeiro lugar, uma honra poder aqui o senhor partilhar os seus conhecimentos e todo o seu estudo com o nosso telespectador aqui da TV Assembleia. A honra é minha e eu quero registrar, em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite de poder participar desse programa tão importante aqui da TV Assembleia. Também destaco o fato de que muito me envaidece estar aqui com o meu professor de Direito Penal, Dr. Fernando Capês. Eu sempre faço questão de fazer esse registro. Não é? Apesar da nossa idade... São coisas que decorrem da antiguidade, né? É verdade. Da idade. Mas, de qualquer maneira, eu posso dizer que muito da minha trajetória, se hoje, enfim, conseguir adquirir algum reconhecimento, se deve a pessoas que me inspiraram ao longo da minha formação. E eu gostaria de reconhecer publicamente que, sem dúvida, como professor, o Dr. Fernando Capês, sem dúvida, foi uma dessas fontes inspiradoras. Puxa vida. Muito obrigado, fico orgulhoso disso. Um jurista como Vossa Excelência dá um testemunho disso. Doutor André, o Código Penal sempre classificou os crimes de estupro e outros crimes de violência sexual como crimes contra os bons costumes. Então, no título, acho que 6 do Código Penal, crimes contra os costumes. Em 2009, o Código Penal alterou e passou a chamar esse de crimes contra a dignidade sexual. Por que dessa alteração e o que a Constituição influenciou nisso? Essa foi uma importantíssima modificação que houve na nossa legislação. De fato, desde 1940, todo esse conjunto de crimes de natureza sexual eram agrupados sob a denominação de crimes contra os costumes. Porque o que se pensava era que a proteção jurídica visava a garantir o respeito ou assegurar a prática de uma relação sexual, de um contato sexual, segundo aquilo que se entendia como aceitável pelos costumes da sociedade. Com a Constituição Federal de 88, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, desde logo isso já começou a influenciar, como que provocando uma releitura desses delitos. E em 2009, demorou 21 anos para acontecer, a Constituição de 88, a alteração legislativa de 2009, de fato houve um avanço importante na nossa legislação nesse aspecto. Então, a denominação deixou de ser crimes contra os costumes e, como foi bem lembrado, se tornou crimes contra a dignidade sexual. Muitos poderiam colocar, mas isso foi uma alteração apenas de denominação
jurídica, não é? Isso não teria reflexos práticos. Pelo contrário, é o fato, me parece, de a Constituição, ou melhor, de o Código Penal reconhecer a influência inegável que a Constituição lhe produz. E isso implica numa releitura dessas infrações, as infrações que compõem esse conjunto, os chamados crimes sexuais. Só é possível compreender a dignidade sexual como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito. E os reflexos que isso produz, me parecem, são muito sensíveis à luz de três aspectos da criminalização da sexualidade. O aspecto da homossexualidade, da prostituição e o estupro, que é, sem dúvida, o mais importante dos crimes contra a liberdade sexual. Então, o objetivo do trabalho que resultou na elaboração desse livro foi justamente tentar estabelecer uma releitura a partir dessa premissa de que a dignidade sexual não pode ter outra leitura senão como fruto do princípio da dignidade da pessoa humana e como isso implicaria nesses três eixos que foram abordados no trabalho. Querido telespectador, é importante a gente frisar que o Dr. André Stephan é um cientista do direito, ele é um jurista, ele pesquisa a Constituição, os princípios constitucionais e estuda a legislação a partir desses princípios. Ele não tem um viés ideológico ou um viés político, é um viés puramente jurídico de interpretação dos princípios. Então, o que ele está dizendo? Até então, cometer um crime de violência sexual era atentar contra os costumes da sociedade. A partir da Constituição, não. É um atentado à dignidade da pessoa humana. E esse princípio da dignidade da pessoa humana acabou influenciando não apenas o tratamento penal, criminalizatório do estupro, como também influenciou outros temas que não são crimes, mas são questões que afetam outro tipo de interpretação fora do direito, que é a questão da prostituição e, num outro patamar, obviamente, a homossexualidade. Então eu pergunto, qual o tratamento jurídico que a nossa legislação confere à homossexualidade e à prostituição? Bom, são temas que me parecem, né, por isso que abordados no trabalho, me parecem extremamente importantes. Primeiro, no tocante à homossexualidade. Nós temos um dispositivo legal no Código Penal Militar, né, porque temos duas legislações militares paralelas no Brasil, o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Esse é aplicável na esfera militar, tanto estadual quanto nas Forças Armadas. Pois bem, nesse Código Penal Militar existe um dispositivo que até pouco tempo atrás se intitulava pederastia. Pederastia, ou seja, a homossexualidade masculina, não é? Que tradicionalmente é a compreensão que se dá à pederastia. Pederastia ou outro ato libidinoso. E esse dispositivo do Código Penal Militar incriminava aquele que praticasse relação de natureza homossexual. Ou não, também servia para alcançar relações de natureza heterossexual praticadas em ambiente sujeito à administração militar. O que é importante destacar? O conteúdo desse artigo abrangia relações sexuais consentidas. Um contato sexual entre duas pessoas sem que houvesse qualquer tipo de constrangimento, ou seja, o ato consentido, o consentimento dos dois. Bom, o Código Penal Militar é de 1969. E no trabalho que foi desenvolvido, se buscou também a origem desse dispositivo. E todas as grandes legislações, os códigos notadamente, sempre são elaborados e têm junto de si a chamada exposição de motivos. Perfeito. Que são enumeradas as razões que levaram à construção daquela norma. Em toda lei tem uma justificativa antes. Né? Exatamente. Essa justificativa e no código a exposição de motivos. Muito bem, a exposição de motivos do Código Penal Militar, ao se referir a essa figura pederastia, dizia, olha, o objetivo é tentar acabar com esse mal. E aí depois, quando se verificava o tipo penal, vinha lá a descrição. Outro aspecto foi feito também na pesquisa, que é um aspecto histórico, foi uma consulta, não é? Uma pesquisa jurisprudencial de decisões de tribunais, sobretudo de tribunais militares, para verificar a quais casos concretos que esse artigo era aplicado. Não é? E se notou, nos últimos anos em menor número, mas nos anos anteriores, nas décadas anteriores, com uma incidência muito maior, de aplicação desse crime a relações homossexuais consentidas no âmbito das Forças Armadas. E aí o que se questiona é,
pode o direito penal punir uma relação homossexual ou não consentida? Não há dúvida que a esfera militar tem as suas peculiaridades, porque existe dentro do ambiente militar, de uma maneira muito intensa, o regime de disciplina e hierarquia. Isso é inegável, não é? Então, aqueles que entendem que esse dispositivo se justificaria, afirmam que a prática da relação sexual seria um grave atentado, mesmo havendo consenso, seria um grave atentado contra a hierarquia e disciplina. Mas o que a gente procurou questionar é, sim, mas até que ponto um dispositivo pode se intitular pederastia? Ou seja, anunciar aos destinatários dessa lei penal que o que se pretende punir é a homossexualidade, sobretudo a homossexualidade masculina. Será que isso seria uma forma válida de se utilizar o direito penal, tendo um público-alvo específico, os homossexuais? Me parece que não. Não posso deixar de registrar que em outubro do ano passado, em outubro de 2015, esse tema foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, me parece, eu diria, perdeu uma oportunidade para dar um recado mais vigoroso com relação ao alcance da dignidade da pessoa humana na esfera da criminalização da sexualidade. Por quê? Porque o Supremo disse o seguinte, o que se pedia na ação que foi julgada no STF era que esse dispositivo fosse considerado inconstitucional, incompatível com a Constituição, entre outros argumentos pelo princípio que nós já citamos aqui. O que a Suprema Corte decidiu? Que o dispositivo deveria ser mantido, porém retirando-se a expressão pederastia da denominação, de maneira que hoje o crime se chama ato libidinoso. Certo. E com relação à definição, ao tipo penal, à conduta que se considera incriminada, praticar ato homossexual ou não. O Supremo retirou a expressão homossexual ou não. Ou seja, pune-se ainda a prática de atos sexuais. Mas o Supremo disse, olha, eu vou tirar a palavra homossexual e a palavra pederastia porque isso tem uma carga discriminatória. E é verdade, é inegável. Ele disse, o Supremo perdeu uma oportunidade por quê? Me pareceu assim. Porque ele, digamos, caminhou 80% da jornada que deveria ter trilhado. Né? Faltou um pouquinho mais. Faltou o Supremo Tribunal Federal, me parece, e com todo respeito, evidentemente, alguns ministros ficaram vencidos, né? Haviam acolhido integralmente a ação. Faltou uma mensagem clara para dizer, olha, é absolutamente incompatível com a Constituição Federal, com o direito penal pautado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, punir alguém por sua opção sexual, meramente por sua opção sexual. O que é válido é proteger a dignidade sexual quando alguém é violado em sua intimidade, quando alguém é ofendido em seu direito de escolha, não é? Mas não quando o ato é consensual, não é? Enfim. Isso foi abordado, mas esse é um aspecto da homossexualidade. O outro aspecto que a gente procurou abordar é um que a legislação brasileira não contém e nos parece deveria conter, que é a criminalização da homofobia. A homofobia, enquanto discriminação, atitude discriminatória, aquele preconceito de caráter segregatório contra homossexuais, é um comportamento tão grave que merece a criminalização. Tem que ser punido com vigor. Eu destaco, por exemplo, uma lei paulista, e muitos estados também têm legislação nesse sentido, que considera atos de homofobia infrações de natureza administrativa, sujeitando aqueles que praticam esses atos ao pagamento de uma multa. É o máximo que o Estado de São Paulo pode fazer, porque os estados... legislação estadual. Perfeito. Os estados não podem legislar sobre matéria penal. O que falta, me parece, é uma atitude do Congresso Nacional, de criminalizar expressamente a homofobia. E eu sustento, inclusive, que já se poderia, em tese, utilizar uma legislação que nós temos, né, numa interpretação de racismo ampla, que o Supremo já ventilou, não é, num caso importante. Eu acho que a gente poderia até utilizar essa legislação para justamente punir esses atos de homofobia, mas não homofobia, o que eu chamo de homofobia interna. O sujeito tem a aversão aos homossexuais, mas guarda isso para si, o direito penal não se imiscui nessa situação. O direito penal não vai punir o indivíduo pela sua opinião, pelo seu pensamento. Mas quando isso se exterioriza, o que eu chamo de homofobia social, não é? Em atos concretos de segregação a homossexuais, esse é o comportamento que merece a atenção do direito penal. Enquanto o indivíduo mantém aquilo como uma opinião individual, o direito penal não se intromete nesse aspecto. Então, esse é o viés que a gente procura sustentar
com relação ao tema da homossexualidade. Na lei do racismo por discriminação, faltaria uma por orientação sexual, talvez, ou um aprimoramento da legislação? Se essa legislação... Perfeito, o caminho seria esse, né? Então, tanto na lei do racismo, para tornar esse ato expressamente um ato criminoso, quanto no Código Penal, no crime de injúria, para deixar claro que a injúria, chamada injúria racial, né? Injúria é a ofensa a alguém, ofender a honra subjetiva de alguém, ofender a imagem de alguém. Então, para deixar claro que o ataque à ofensa que envolva questões ligadas à homossexualidade é um crime que deve ser qualificado e tão grave quanto a chamada injúria racial. Não é? Mas a tese que a gente procura sustentar é justamente nesse caminho, não é? Que já teríamos aí uma linha a seguir, mas sem dúvida o melhor é que a legislação seja alterada justamente nesses termos para colocar ali a discriminação por orientação sexual como um ato de racismo e como uma injúria com pena maior. Muito bem, nós temos aqui uma grande audiência também de pessoas não formadas em direito. Então o que nós estamos falando aqui, e você com aquela clareza do professor, né? A didática do professor, e não apenas do professor, né? O senhor é um notável professor de curso preparatório. O senhor tem ali uma aula de 50 minutos que transmitir as informações e todo mundo entender, e não dá muito tempo de pergunta. Então a gente está fazendo um apanhado de que a partir da nova Constituição, os crimes de violência sexual são crimes que afetam o princípio da dignidade humana. E não mais como era até então os costumes da sociedade. Perfeito. E a legislação penal militar criminaliza o ato de homossexualismo entre militares, chamado de pederastia, dizendo que o princípio ali, que o bem jurídico tutelado não é a dignidade sexual, mas a disciplina militar. O senhor acha que isso pode caracterizar, penalizar um ato de indisciplina com um crime, quando existe ação consentida entre duas pessoas maiores e capazes? Abordar um pouco mais esse aspecto. Vamos lá. Bom, o que me parece é o seguinte, de um lado, não há como se negar que, no âmbito da legislação militar, há características, que é o regime de intensa hierarquia e disciplina, que justificam que se criminalize atos de insubordinação, atos de grave indisciplina. Isso é correto, me parece, no âmbito militar. O problema é quando se cria um dispositivo que cita expressamente a punição de alguém por sua opção sexual. Embora isso não esteja expresso, ou não estivesse expresso no texto legal, esse dispositivo, pela pesquisa que fizemos, durante muitas décadas foi utilizado para isso. E eu volto a citar aquilo que está na exposição de motivos do Código Penal Militar, ou seja, um artigo criado para punir esse mal tão grave que por vezes assola as Forças Armadas, se referindo claramente à homossexualidade masculina, ou seja, um combate direto a ela. Isso aqui, me parece, não pode acontecer, não é? Agora, nesse crime, por exemplo, de pederastia, se dois militares fora do serviço fossem a um motel praticar atos sexuais consentidos, eles estariam praticando o crime? Não, porque o fato não ocorreria em ambiente sujeito à administração militar. Então tutela ali a ordem militar interna. Exatamente, mas o que eu pondero que se realmente o objetivo é proteger hierarquia e disciplina, então que se modifique o dispositivo legal para que isso fique claro, não é? Para que não se possa, digamos, mal utilizar o dispositivo. Porque a gente sabe que se uma lei não for muito bem elaborada, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Sim. Não é? Então é necessário que esse dispositivo contenha uma redação clara para que essa má utilização, essa utilização por vezes de caráter preconceituoso, não ocorra. Perfeito. Muito bem, vamos então dentro do âmbito não só da homossexualidade, mas também da heterossexualidade, abordar a questão de práticas libidinosas consentidas, mas que tangenciam alguns tipos penais. Por exemplo, ações sadomasoquistas de satisfação sexual e uso de apetrechos. Como é que se classifica isso? Como é que o direito penal enfoca e como ele deveria enfocar? Bom,
No tocante a esse aspecto, né, acho que um dos vetores que também tem que ser levado em consideração, mas as diretrizes, ao lado da dignidade humana, e é isso que tem que se proteger, dignidade sexual é dignidade humana em matéria de sexualidade. Ao lado disso, sobretudo em matéria de sexualidade, é necessário que se preserve a intimidade das pessoas. Mas por intimidade não quer dizer que entre quatro paredes tudo seja lícito, né? Já que se abordou aí a questão da prática de condutas sadomasoquistas. Há um limite, né, entre aquilo que na esfera da intimidade é permitido e aquilo que é proibido. E esse limite é pautado por qual dispositivo legal. Nós temos no Código o artigo 129 que criminaliza a lesão corporal. Veja, todo ato sexual, de regra, envolve em algum aspecto, em maior ou menor medida, um ato de violência. Uma violência sutil, uma violência que não machuca, uma violência que pode fazer parte até daquele jogo de intimidade. Agora, se porventura esse ato de violência configura aquilo que a lei denomina lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, nesse caso, o comportamento não é protegido pela esfera da intimidade. Nesse caso, o comportamento tem relevância penal. Então, o que é importante reconhecer é todo ato sexual, em maior ou menor intensidade, tem, em certa medida, algo de violento em si, né? Não uma violência no sentido pejorativo, de agredir, de malferir a pessoa, né? Aquele contato pode ter. Pode haver ali um contato que faça parte do jogo sexual. Não é? Isso tem que ser levado em conta, é o princípio da intimidade. No entanto, quando isso parte para uma agressão, ainda que seja consentida, e essa agressão resulta em lesão grave ou gravíssima, aí não há dúvida. Não há que se falar em intimidade, não há que se falar em consentimento, aí sem dúvida o direito penal atua nessa esfera. E quem fixa esse limite? É a interpretação jurisprudencial, é a análise do caso concreto, das suas peculiaridades, ou a própria natureza das lesões? Se grave ou gravíssima caracterizou um crime, se leves não caracterizou. Eu acho que esse é o caminho, não é? O caminho é se pautar pelos parâmetros normativos. Perfeito, objetivo. Não é? Os parâmetros objetivos que constam da lei. Não é? Então, lesão grave, gravíssima, conforme aquilo que prescreve o nosso Código, esse ato tem natureza criminosa, ainda que tenha havido, porventura, o consentimento. Não é? Há um limite. Lesão grave ou gravíssima é por causa da intensidade da lesão ou uma classificação? Muitas vezes pode ter uma lesão que aos olhos de um leigo seja uma lesão grave, mas não é classificada como tal. Como é que fazer essa diferença para o nosso telespectador? O que é lesão grave, o que é lesão gravíssima e o que é lesão leve? Verdade, essa é uma ótima pergunta, né? Porque às vezes a gente utiliza termos que a pessoa interpreta. Bom, lesão grave, ela forma uma imagem mental, mas não é exatamente aquilo que consta do dispositivo da descrição legal. Então, são exemplos de lesão de natureza grave. Uma lesão que provoque perigo de vida. Então, uma agressão que provocou um perigo à vida da pessoa. Né? Um outro exemplo de lesão grave é aquela que faz com que a vítima fique afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Quer dizer, o ferimento foi tão grave que ela não pôde exercer suas ocupações normais durante 30 dias ou um período superior. Esses são exemplos de lesão grave. Dizer, o Código Penal coloca ali, lesão grave, quando acontecer isso, isso, isso. Gravíssima, quando acontecer... Perfeito. Fora destas hipóteses, que são classificações já expressas na lei, a lesão não é nem grave nem gravíssima, e aí não caracterizaria o crime no caso dessa prática sexual consentida. Perfeito. Até porque, pela nossa legislação, naquilo que o Código, né, que nós chamamos de lesão corporal leve, por opção do legislador, esse tipo de comportamento, ele só tem relevância penal, só pode ser apurado, investigado e punido num processo criminal se houver a vontade da vítima. Aqui a lei exige uma figura chamada representação da vítima. Ou seja, a vítima tem que manifestar a vontade, o interesse de ver o agente processado. Do contrário, se ela não manifestar esse interesse, nada pode ser feito. Não pode ter uma investigação penal, não pode ter um inquérito, não pode ter um processo, não pode ter nada. Ou seja, esse é o critério, quer dizer, resultou lesão leve, então nesse aspecto isso fica na esfera do consentimento da vítima. Tanto que nesse tipo de resultado, só a palavra da vítima vai determinar se há ou não algum tipo de investigação ou processo criminal. Agora, quando a lesão é grave ou gravíssima, pelo critério do legislador, não depende da palavra da vítima.
Se o fato chega ao conhecimento, por exemplo, do delegado de polícia, ele vai ter o dever de investigá-lo. Mesmo que a vítima diga, não quero, a lesão grave ou gravíssima não depende da vontade dela. Perfeito. E aí o delegado vai investigar e, colhendo-se as provas adequadas, o promotor vai processar criminalmente e, se em juízo aquilo ficar demonstrado, certamente o réu será condenado por esse tipo de crime. Muito bem. Só para fechar esse tema, e depois nós vamos passar a abordagem da prostituição e do estupro. Mas aí, como a obra trata homossexualidade, prostituição e estupro, vamos concluir ainda o tema da homossexualidade. A questão de alguns meses atrás, houve um atentado numa boate gay na cidade de Orlando. Um ato típico de intolerância por orientação sexual. E recentemente nós tivemos uma lei que criminalizou o terrorismo de uma maneira um pouco mais específica do que a nova, chamada de nova, mas antiga Lei de Segurança Nacional de 1983. E nessa tipificação do terrorismo tem terrorismo decorrente de várias intolerâncias, mas faltou a tipificação do terrorismo por intolerância sexual. Nós estamos ainda distantes de uma realidade ou de uma consciência de combate mais efetivo à homofobia quando ela se traduz em atos de violência e discriminação? O tema da homossexualidade, o tema da criminalização da homofobia é um tema, sem dúvida, extremamente sensível, que por vezes coloca posições ideológicas antagônicas em confronto. E às vezes, no debate legislativo, essas opiniões ideológicas são muito fortes, não é? E se há uma barreira muito grande, às vezes, não é, o tema não se desenvolve. O fato é, como procurou se destacar aqui no começo, no trabalho que nós elaboramos, na pesquisa que foi feita, nós procuramos ao máximo, não é, nos apartar dessas questões ideológicas e tentar fazer uma abordagem estritamente jurídica do assunto. E do ponto de vista jurídico, a gente percebe esse descompasso. Seja qual for a ideologia, o fato é necessário que se conceda uma proteção do direito penal aos homossexuais tão intensa quanto aquela que se concede a outras minorias. Quer dizer, então, há uma série de minorias que já são protegidas, a gente está falando aqui, obviamente, no âmbito das leis, não é? Infelizmente, nem sempre as leis são aplicadas como nós gostaríamos que fossem, não é? Não basta só alterar a lei, lógico, não é? A gente sabe disso, mas no aspecto da legislação. Então, existem várias minorias que têm, do ponto de vista das leis penais brasileiras, uma adequada proteção. Mas essa em particular dos homossexuais, veja, lógico, falamos muito aqui de homossexualidade masculina, mas eu estou falando de homossexualidade de modo geral, masculina ou feminina. Não é? Essa merece proteção, seja masculina, seja feminina, seja qual for a modalidade, não é? Enfim, as pessoas têm que ser respeitadas por sua orientação sexual e não se deve admitir, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que outras pessoas que têm opinião contrária aviltem os homossexuais, não é? Expressamente, assintosamente, não é? Aquele ato que ocorreu nos Estados Unidos é um ato terrível, né? E é, sem dúvida, uma das expressões mais tristes, brutais de homofobia, não é? Aliás, também uma das pesquisas que nós desenvolvemos no trabalho foi justamente uma análise das causas psicológicas que podem gerar uma postura homofóbica, não é? Por parte do indivíduo. Mas sempre deixando claro, não é? Em matéria, a gente não falou de psicologia, né? O objetivo central não era a psicologia, o objetivo central era a análise jurídica, o direito penal. Uhum. E o direito penal não vai entrar na esfera daquilo que a pessoa tem como opinião pessoal. Pode ser um problema da psicologia. Mas o fato é, não é, quando essa homofobia, aquele caso de Orlando foi muito, muito grave, né? Quando essa homofobia se extravasa em qualquer tipo de agressão, naquele caso, um ato absurdo, não é? Sem dúvida, isso tem que ser punido. Lógico, no Brasil seria punido, mas seria punido como um homicídio, não é? Não haveria uma tipificação específica. Muito bem. O senhor trata aqui no seu livro, na página 42, o senhor fala de postulados, que seriam normas de segundo grau ou metanormas. Queria que o senhor desse uma explicação disso para o nosso, e como é que isso foi ao encontro do seu trabalho. Bom, quando a gente busca fazer um trabalho de doutoramento, né, a gente tem que procurar, em primeiro lugar, como construindo o edifício, fazer um alicerce bem firme.
E nos capítulos iniciais do trabalho, a gente buscou esse alicerce. Então, se a gente vai falar dos crimes sexuais à luz da dignidade humana, a gente precisa saber exatamente qual a dimensão da dignidade humana, para saber até onde a gente pode caminhar. Se a gente vai falar da influência da Constituição nas leis infraconstitucionais, a gente precisa saber exatamente qual é o poder normativo da Constituição. E um outro aspecto importante, aí entra na questão dos postulados, é como se classificam as normas jurídicas? Qual a diferença entre um princípio e uma regra? O que é mais importante, o princípio ou a regra? E na procura de fazer esse alicerce, para erguer um edifício com alguma solidez, nós encontramos, não é, esse caminho que me pareceu um caminho um pouco diferente do que por vezes se costuma trilhar, que é uma classificação eu chamo de bipartida de norma jurídica, regra, princípio, mas uma classificação tripartida, regra, princípio e postulado. O postulado é uma categoria à parte, por isso metanorma ou norma de segundo grau. O postulado ele não vai dizer o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, como uma regra ou um princípio. Mas tem a regra do Código Penal, é proibido matar. Vai dizer o que a pessoa pode fazer, nesse caso que ela não pode. É proibido matar. Se matar, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Você tem um princípio, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então ele estabelece uma diretriz. Não pode haver crime sem lei. Então, princípios e regras, eles influenciam as condutas das pessoas. O postulado seria uma categoria diferente. Por que metanorma ou norma de segundo grau? Porque a finalidade do postulado é orientar a aplicação dos princípios e regras. O postulado não vai reger a nossa vida. Exemplo, o que eu chamo de postulado da proporcionalidade. Ele não vai dizer o que eu tenho que fazer ou não, como uma regra ou um princípio diz. Mas o postulado da proporcionalidade, metanorma ou norma de segundo grau, ele vai ser utilizado para revelar, para esclarecer, para elucidar como eu aplico normas que porventura estejam em conflito. É como uma expressão que eu uso, inspirado numa obra que influenciou muito esse capítulo, que é a Teoria dos Princípios de Humberto Ávila. Não é? A gente não pode confundir os pesos com a balança. Os princípios e regras são os pesos. O postulado é a balança, que vai dizer para onde o aplicador da lei deve pender. Para esse princípio, ou para aquele, para essa regra, ou para aquela. Então, o princípio e a regra é o pezinho. O postulado é a balança. Então, orienta como os princípios e regras serão aplicados. E por que eu citei particularmente o postulado da proporcionalidade? Porque, por exemplo, em matéria de estupro, me parece, nós temos uma definição, tanto no estupro, que é aquele crime que atenta contra a liberdade de escolha em matéria sexual, quanto no estupro de vulnerável, que é o crime que guarda uma similitude, mas que protege as chamadas vítimas vulneráveis. São tipos penais, a princípio, muito bem construídos. Mas quando se analisa o alcance enorme que esses dispositivos têm, nós começamos a perceber um tratamento desproporcional. Condutas que a gente verifica, olha, a pena grave que o legislador aplica é correta, porque o ato é grave mesmo e merece esse tipo de rigor. Mas essa mesma pena é aplicada com idêntico rigor, portanto, para situações que não têm a mesma gravidade. Isso faz com que a balança fique desequilibrada e o postulado da proporcionalidade procura justamente recompor essa, digamos, falta de nivelação que deve haver na legislação. Perfeito, muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora, concluindo a abordagem da homossexualidade à luz do seu trabalho, do seu doutorado, da sua pesquisa. Vamos falar um pouquinho da prostituição. Perfeito. A prostituição que muitos dizem é a profissão, a atividade das mais antigas do mundo. Sem dúvida. Nas ruínas de Pompeia, deixadas ali pelo vulcão Vesúvio, encontra-se ali um prostíbulo e pessoas que foram calcinadas durante o ato sexual decorrente de um contrato de prostituição. Isso século I depois de Cristo. Qual o tratamento que a prostituição recebe no Brasil e no mundo? Bom, de fato, a introdução à pergunta é muito pertinente, não é? Eu digo isso pelo seguinte, porque em todos os temas que foram abordados,
a gente procurou também fazer um levantamento histórico, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, legislação atual no Brasil e outros países. E até chegar nesse ponto. Bom, qual o tratamento jurídico que se dá à prostituição hoje? Existem alguns modelos que nós chamamos de modelos tradicionais e outros que nós chamamos de modelos modernos, não é? Eu vou chamar de sistemas aqui. Então, basicamente, quais são os sistemas de tratamento da prostituição? Há o chamado sistema não intervencionista. Ele foi adotado, por exemplo, recentemente na Espanha. O que seria esse modelo não intervencionista? Esse modelo que não criminaliza a prostituição, aliás, isso é um ponto comum na legislação de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, de não considerar a prostituição em si um crime, ou mesmo um ato ilícito. É assim modelo Brasil, mundial esse? Modelo mundial. Não em todos os países do mundo. Tem países de regime teocrático. Sem dúvida. Mas na grande maioria dos países do mundo, notadamente os países ocidentais. Pois bem, mas falando do modelo não intervencionista. Esse modelo não considera a prostituição uma atividade criminosa e não considera crime as atividades que ocorrem no chamado entorno da prostituição. Então, se um empresário realiza, enfim, uma atividade de exploração econômica da prostituição, isso por si só não é um ato criminoso, chamado sistema não intervencionista. Há o outro modelo, que eu chamo de modelo ou sistema abolicionista. Por que ele recebe esse nome abolicionista? O Brasil se enquadra nesse perfil. Sistema abolicionista, eu diria, esse nome ele tem, digamos, uma carga um pouco ideológica nele, não é? E um certo marketing envolvido, porque é um sistema que foi criado no final do século XIX, a partir do movimento feminista, com a bandeira de erradicar a prostituição. Então ela é vista como um mal. Então ele se chama abolicionista por isso, porque visa a erradicá-la. Esse modelo também não considera a prostituição um ato criminoso ou mesmo ilegal. O Brasil não considera, a prostituição não é ilegal no Brasil. Então a mulher que se prostitui ou o homem que se prostitui, por si só não comete, por fazê-lo não comete nenhuma ilegalidade e não ofende nenhuma lei brasileira. Tudo bem, pode ofender os costumes, a opinião, a moral, etc., mas nenhuma lei brasileira. Muito bem, só que esse modelo, diferente do anterior, ele criminaliza o entorno da prostituição. Então, qualquer atividade ao redor da prostituição que de alguma forma a incentive é considerada criminosa no Brasil. Muito bem. Qual é o resultado disso? E por que isso tem a ver com a ideia do abolicionismo? Então, a proposta é, não vamos punir a prostituta ou o prostituto, mas vamos punir tudo que está ao seu redor, para sufocar a prostituição, para com isso, entre aspas, extirpar esse mal. Okay. Bom, criminaliza o cafetão, o rufião e o empresário que tem a casa de prostituição, a pessoa que incentiva outra a se prostituir. Perfeito. Todas essas pessoas. Aquele que vive às custas de alguém que se prostitui. Uhum. Pois bem, esse modelo, eu disse, do final do século XIX. O objetivo era erradicar a prostituição. Passado mais de um século, essa meta foi atingida? Não. Claro que não. Evidente que não. Não é? Bom, e aí o que se verifica? Qual o resultado desse modelo? Esse modelo, na prática, ele faz com que a chamada prostituição autônoma seja lícita. Ou seja, a mulher ou o homem que sozinhos resolve se prostituir, age licitamente. Não há nenhuma lei que possa ser aplicada contra, pelo simples fato de se prostituir. Lógico, se praticar um crime, é evidente, aí é outra história. Mas esse fato não é criminoso. Agora, a chamada prostituição intermediada, essa é criminosa. Por quê? Indiretamente incriminada, porque se algum empresário, de alguma forma, procurar estabelecer meios econômicos para fomentar essa prática, ele é enquadrado na lei. Então isso gera já uma distorção. Por que é possível a prostituição autônoma e por que não é possível a prostituição intermediada? Ah, porque o objetivo é erradicá-la. Já se mostrou absolutamente falho esse sistema, se realmente esse é o objetivo. Segundo, isso faz com que o profissional do sexo, se quiser efetivamente exercer essa atividade, só possa fazê-lo individualmente, sem a proteção, por exemplo, de terceiros, que por vezes podem... Ou seja, isso expõe, por exemplo, os profissionais do sexo a atuarem na rua, sujeitos à própria sorte. Isso gera também algumas incoerências, me parece.
Um empresário que desenvolve, por exemplo, uma empresa de filmes de caráter pornográfico, ele também é um empresário que lucra com o sexo alheio. Mas a sua atividade é reconhecida como válida. Agora, aquele empresário que pretende abrir uma casa de prostituição, esse comete crime. Muito bem. Isso faz com que não existam casas de prostituição? Evidente que não. O que isso faz é com que elas existam, porém fiquem clandestinas. Porém exerçam sua atividade, por vezes, na maioria das vezes, de forma clandestina. Às vezes não, às vezes de forma aberta, escancarada. Às vezes ostensiva e hipocritamente tolerada. Hipocritamente tolerada. E tolerada de que forma? Às vezes com corrupção. Não é? E quando, e a gente tem a experiência prática dos processos criminais, né? Somos promotores de justiça, as investigações que chegam da delegacia de polícia, as investigações que são feitas, que apuram esse crime de casa de prostituição, são investigações que atuam sobre esses pequenos empresários. Então é aquela casa de prostituição do bairro que tem uma estrutura assim, mas as grandes casas de prostituição não há investigação. Isso também gera uma hipocrisia. E quando houve investigações, acabaram resultando infrutíferas. As casas voltaram a funcionar normalmente. E estão funcionando até hoje normalmente. Quer dizer, então, me parece, né, há muita hipocrisia no tratamento desse assunto. Agora, qual é o viés? E só para terminar, para não me perder o raciocínio, tem ainda um terceiro modelo. A gente falou do não intervencionista, abolicionista, tem um modelo chamado proibicionista, que aí é um modelo que se pauta por um discurso feminista mais radical. Né? Tem várias nuances, né, do discurso feminista e tem uma nuance um pouco mais radical no tocante à prostituição. Esse modelo é um modelo que tem como uma das pautas centrais criminalizar a demanda, ou seja, ele também não considera a prostituição criminosa, mas comete crime quem contrata os serviços sexuais alheios. Esse modelo é adotado na Suécia e também é adotado em muitos estados norte-americanos. Então, o cliente abordou a prostituta, está enquadrado. Se tiver um policial ali, prende em flagrante. Por quê? Porque ele abordou a prostituta. É a criminalização da demanda. Não é? Qual é o discurso por trás desse modelo proibicionista? Ele entende que a prostituição é uma das formas mais latentes de violência sexual de homem contra a mulher. Me parece que o argumento não é tão forte, porque esse é um raciocínio que ignora, por exemplo, o fato que existe prostituição masculina. E quando a prostituição masculina ocorre, existe aí essa violência, homem contra mulher? Será que a prostituição em si é um ato de violência? Não é? Porque veja, pode haver uma relação sexual, inclusive envolvendo o profissional do sexo, que não seja consentida? Pode haver, mas isso chama-se estupro. E para isso já temos lei. Agora, quando há o consentimento, não é? Qual a justificativa para que o comportamento seja criminalizado? Então, esses são os três modelos. O Brasil está nesse modelo intermediário. Não é? O resultado desse modelo intermediário, o que me parece? Veja, nós temos inúmeras profissões no Brasil. Não é? E todas as profissões, não é? Seja qual for ela, merece um tratamento digno. Mas tem uma profissão que não merece ou que não tem, pelas leis brasileiras, absolutamente nenhum reconhecimento, que é dos profissionais do sexo. E isso, me parece, atinge a dignidade da pessoa humana. Se alguém conscientemente, livremente, decidir exercer essa atividade, por que razão trata-se essa pessoa como se fosse, em matéria jurídica, de direitos e de proteção, um subcidadão? Porque é o que acontece com os profissionais do sexo. Eles são, por vezes, tratados juridicamente como um subcidadão. Eles não têm acesso aos direitos previdenciários, aos direitos trabalhistas. Né? Quer dizer, ocorre a prostituição intermediada, as casas de prostituição? Sim. Mas se um dia um empresário resolver ficar com uma parte muito grande daquilo que o profissional arrecadou com a sua atividade, ou, enfim, não respeitar os direitos básicos desse trabalhador, obrigá-lo a uma jornada exaustiva, a quem esse trabalhador, profissional do sexo, vai recorrer? E não tem ninguém para recorrer. Então, aí vem a tal da hipocrisia. Às vezes o que acontece? Eles entram com uma ação na Justiça do Trabalho dizendo assim, não, eu era garçonete, ou eu era, sei lá, garçom. E aí colocam lá do outro lado o empresário e fica o juiz do trabalho. Às vezes o juiz do trabalho percebe que a coisa não é exatamente como está e fica aquela coisa hipócrita, tudo bem, vamos fazer um acordo e tal. Só que todo mundo ali sabe o que está acontecendo.
Isso é uma coisa que me parece não tem sentido, não é? Considerar uma atividade ilícita, porém não criminosa. Então, se não é criminosa, já deveria também estudar a possibilidade de legalizá-la ou de dar algum tratamento de proteção. Perfeito. Essa ideia de dizer assim, não, quem se prostitui, é vítima. A vítima de quem? Pode haver alguém que esteja ali vitimizadamente? Pode. Pode ter alguém ali que esteja sem o seu consentimento? Pode. Mas nessa situação a gente já tem leis que podem ser utilizadas para punir quem obriga, quem constrange. Mas também não pode haver quem, por vontade própria, opte pelo exercício dessa profissão. Não existe as chamadas prostitutas e prostitutos de luxo, os profissionais do sexo que, enfim, que lucram muito, não é? Não teve aí como isso não foi tópico aí de novela, não é? A prostituição de alto nível, etc. Quer dizer, e a outra profissão que não chega nesse patamar? Por que merece ser tratado como subcidadão? Se não é para se punir, se a atividade é legal, por que eles não têm direitos? Não é? Por que não reconhecer esses direitos mínimos? Então, a conclusão que a gente busca desenvolver: prostituição exercida livremente, consentidamente, tem que ser uma atividade laboral, uma atividade digna quanto qualquer outra. Lógico, isso toca, eu sei disso, não é? em temas ideológicos, morais, religiosos, mas o que eu procuro dizer é o seguinte: respeitadas as opiniões de todos, a sua ideologia, sua concepção moral e a sua religião, e a gente tem que respeitar. A questão é, o direito penal, como deve abordar isso? A Constituição, que cita, né, uma vez mais, a dignidade da pessoa humana como seu fundamento, permite que se utilize as leis para tratar um cidadão como outro qualquer, mas porque fez uma escolha que muitos consideram uma escolha errada, mas uma escolha que não é nem criminosa, tratá-lo de uma maneira inferior. Então no Brasil existe isso, o subcidadão e o cidadão, e quem está aqui no patamar jurídico do subcidadão? Por exemplo, os profissionais do sexo. Muito bem. Nós temos ainda que falar sobre a escravidão sexual, que é diferente de prostituição. Sem dúvida. No caso, normalmente mulheres que são aprisionadas, muitas vezes atraídas com falsas promessas de trabalhar como dançarina, como atriz, e ela é escravizada e obrigada à prática sexual. Perfeito. Tá. Muito bem. Como está o tratamento do tráfico doméstico e internacional de seres humanos para fins de exploração sexual? Lembrando ao nosso telespectador que não falamos de prostituição, mas de mulheres que são escravizadas, vítimas e compelidas fisicamente ou por ameaça à prática sexual para dar lucro à quadrilha. Perfeita essa colocação. Precisa separar exatamente os dois fenômenos. Então, um dos aspectos que eu procuro desenvolver no trabalho é aquilo que muitos chamam, por vezes, de, aspas, prostituição forçada. Não é o que eu chamo de prostituição. Prostituição é um ato realizado livremente, consentidamente, consensualmente. Prostituição forçada é crime. Pode ser crime de estupro, de constrangimento ilegal. Nesse caso, quando se trata do deslocamento de pessoas com essas falsas promessas para que cheguem no local e exerçam uma atividade e depois acabem escravizadas sexualmente. Essa é uma interessante pergunta porque houve uma modificação recentíssima na nossa legislação. Uma lei que foi editada no dia 6 de outubro de 2016, que vai passar a valer no final do mês de novembro, não é? Essa lei define um crime chamado tráfico de pessoas. E esse tráfico de pessoas, ele pode se dar em várias formas, né, ou com vários objetivos. Então existe o tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos, o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo e o tráfico de pessoas para fins de prostituição. Onde se encaixa esse fenômeno? Então, como se dará o tratamento jurídico, não é? A partir de então? Haverá um crime, e esse era, inclusive, um dos assuntos que eu abordei no trabalho. Porque a gente tinha até então no Código Penal tráfico de pessoas para fins de prostituição, outra forma de exploração sexual, dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Nos artigos 231 e 231A do Código Penal. E eu dizia, olha, primeiro que está mal redigido, segundo que está mal colocado.
Porque o que se deve punir é aquela conduta praticada com violência, com grave ameaça, com fraude, com abuso, com engano. Isso atenta contra qual valor? Contra a liberdade da pessoa. Então eu já sustentei no trabalho, isso tem que sair do setor dos crimes sexuais e ser colocado dentre os crimes contra a liberdade individual. Isso foi feito agora pela nossa legislação, que revogou esses 2 artigos, mas manteve a conduta com seu caráter criminoso, só que lá no setor dos crimes contra a liberdade individual. Então você tem o crime de sequestro ou cárcere privado, em seguida você tem o crime de redução à condição análoga de escravo, e depois, agora na sequência, o crime de tráfico de pessoas, para extração de órgãos, para prostituição ou exploração sexual, tráfico de pessoas, inclusive para outras finalidades, né? Tudo ali discriminado no artigo 149A. Saiu do título dos crimes contra a dignidade sexual e agora integra esses crimes que sequestram a liberdade, contra a liberdade que atinge a liberdade individual, que é o local correto. Que é o correto. Que é o local correto. E isso já, me parece, já representa a incorporação de uma premissa. Se é para proteger a liberdade individual, então é preciso verificar se a conduta de fato atingiu a liberdade. Não é? Então, se houve abuso, se houve violência, etc., etc., isso de fato ocorreu e aí sim o crime se configura. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho do estupro. Nós estamos aí, muito interessante a entrevista, o tempo está passando rapidamente, nós já estamos com quase 1 hora de programa, mas é preciso que o nosso telespectador também se informe a respeito desse tratamento. Para o Código Penal, o que é estupro? Um homem pode ser estuprado? Pode, tanto homem quanto mulher, não é? Até 2009 havia... Até 2009 o homem não podia ser estuprado. Não podia ser estuprado, né? O crime era outro, não é? Para que todos bem entendam aqui. Era um crime chamado de atentado frente ao pudor, quando o homem era, entre aspas, estuprado. Hoje não. Hoje o estupro é um crime que protege vítimas tanto do sexo feminino quanto masculino. O que é o estupro em si? O estupro é o principal crime contra a liberdade sexual. O direito de escolha em matéria sexual. A gente tem direito de escolher o parceiro, o momento de realizar o ato sexual, e a gente tem que saber que o outro parceiro também tem que escolher e tem que ser um ato efetuado consensualmente, como um acordo. Se não houvesse como um acordo, porque alguém se utiliza de violência para obrigar alguém a praticar o ato sexual, ou grave ameaça para obrigar a vítima a praticar o ato sexual, configura-se o estupro. A questão é a seguinte: pela definição que nós temos na lei brasileira, o estupro, que é um crime hediondo, punido com 6 a 10 anos de prisão, ele engloba a prática forçada de qualquer ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Que é a expressão que a lei utiliza. Qualquer ato tendente à satisfação do desejo sexual. E o que é um ato tendente à satisfação do desejo sexual? Pode ser um coito vaginal, a introdução do pênis do homem na vagina da mulher. Pode ser um coito anal. Pode ser a chamada felação ou sexo oral. Mas também pode ser outros atos, como passar a mão na região genital da vítima. Pode ser um beijo lascivo. Né? Nós temos várias decisões e juristas que dizem, olha, beijo lascivo, um beijo na boca, ardente, de língua, etc. Isso é ato libidinoso. Quer dizer, então, deixa eu ver se o telespectador está compreendendo bem. O clássico estupro, que a gente tem aquela imagem de arrastar a vítima para um matagal, mediante violência ou uma ameaça muito grave e possuí-la sexualmente, praticar um coito anal ou uma relação sexual normal, é estupro do mesmo jeito que arrancar um beijo à força lascivo de uma vítima? É assim que a nossa legislação classifica? Pois é, exatamente isso. Então eu fico imaginando assim, lógico que o ato é grave, não é? Mas, veja, uma pessoa está andando na rua, vem um agressor e do nada tenta roubar um beijo, a vítima resiste, fala não. Falou não, tem que respeitar. Bom, mas ele mesmo assim insiste e dá um beijo de língua nessa pessoa. Houve um estupro. Isso é crime? É e tem que ser. Mas o que eu questiono no trabalho, dentro dessa ideia de proporcionalidade, esse comportamento é tão grave
quanto aquele em que a vítima, por exemplo, foi obrigada a praticar o coito anal. Não é? E às vezes, mas eu acho que é grave, o mesmo beijo na boca é grave, etc. É grave, mas tão grave quanto? Porque um dos postulados fundamentais é que o direito penal saiba punir de maneira mais grave os fatos mais graves. Então a punição tem que ser mais rigorosa, quanto mais grave seja a conduta. Então parece que o Código coloca na balança, igualando situações que não têm a mesma ambos equivalência. São estupro, então ambos são crimes hediondos. Ambos são estupro, ambos são crimes E hediondos. ambos os infratores chegam numa cela com alcunha de estupradores perante os outros presos, que nós sabemos que existe um enorme risco para presos que chegam com esse tipo de classificação. Sem dúvida, sem dúvida. Ambos têm o mesmo tratamento legislativo. Não é? E na pesquisa que nós fizemos, verificamos o seguinte, não é? Analisamos a legislação de vários países, né? Mais de 30 países, todos da América Latina, todos os países lusófonos, né? Todos aqueles que têm, de certa forma, uma tradição jurídico-cultural como a nossa, não é? Que vem do direito europeu continental, Portugal, Espanha, França, Alemanha. Em todos eles notava-se um mesmo padrão, qual seja, quando se descrevia, eles usam outro nome, a gente usa estupro, mas o equivalente ao estupro nessas leis, se estabelece uma descrição que contempla os atos mais graves, sobretudo conjunção vaginal, anal e o sexo oral. E para esses uma pena bem rigorosa. E uma pena menor, quando o ato se resume, quando o estupro se resume, ou o comportamento sexual se resume, a atos libidinosos de menor intensidade. Então é preciso que se estabeleça essa ponderação. Não é? É grave? É. Tem que ser punido? Tem. Mas é possível igualar um beijo na língua forçado com uma conjunção anal? Eu sempre, quando a gente está dando aula, eu sempre pergunto, né? Bom, se algum aluno tiver alguma dúvida, então faça o seguinte raciocínio hipotético. Se você pudesse escolher em tese, lógico, uma situação totalmente irreal, mas se você pudesse escolher, não, você vai ser estuprado. O que você prefere? Na língua ou coito anal? A resposta eu tenho certeza, né? Quem responda com o mínimo de seriedade vai responder a mesma coisa. Mas o que isso demonstra? Se a gente parar para pensar bem, é muito mais grave aquilo que todos nós sabemos. E a legislação tem que dar um tratamento diferenciado a esse tipo de comportamento. Agora, enquanto a legislação não dá esse tratamento diferenciado, nós temos uma contravenção, que aí vai para o outro extremo. Exatamente. E não é nada, que é a importunação ofensiva ao pudor. Exatamente. Como os juízes têm feito? No caso de não querer enquadrar como estupro, aí vai para o outro extremo e não pune nada, colocando como contravenção? Perfeito, é exato. Esse também é um ponto que a gente coloca no trabalho. Quer dizer, a legislação brasileira ela está deficitária. Então, o juiz ele não quer utilizar o estupro porque falou, não, aqui é muito grave, é uma coisa absurda considerar um hediondo esse comportamento. O juiz tem esse pensamento. Então, eu vou ter que usar outra coisa, que também não pode passar em branco. Ele vai usar o quê? Aí, o que muitos juízes fazem é usar uma contravenção penal. Mas aí a desproporção se inverte. Aí vai para a impunidade. Exatamente, aí vai para a impunidade. Aí fica uma coisa absurdamente branda, não é? Então, desproporcional para o outro lado, né? De Agora, gerar aqui uma impunidade. Rapidamente, nós ainda não conseguimos abordar estupro de vulnerável. O que é isso que está na legislação? O estupro de vulnerável é outro crime hediondo. Mas é importante destacar, diferente do estupro, vamos dizer, estupro clássico, o chamado estupro de vulnerável, ele é um comportamento punido, pena inclusive maior. O estupro é 6 a 10 anos de prisão e o estupro de vulnerável 8 a 15 anos. Mas que protege as vítimas vulneráveis. Portanto, é um crime que se configura mesmo quando o contato sexual é consentido. Bom, a maneira como o legislador definiu o estupro de vulnerável faz com que nós consigamos inserir, enquadrar nesse artigo comportamentos que são tão graves que às vezes nos fazem parecer que aquela pena é pequena. Que quem praticou aquele fato mereceria um rigor muito maior. Não é? Enfim, com a licença aí do seu espectador, mas não é só para dar um exemplo, você imagina um adulto que pratica um ato sexual com uma criança de pequena idade. Isso é um ato terrível. Esse é um caso que faz pensar, puxa, 8 a 15 anos talvez seja até pouco. Mas o problema é,
Também se enquadra nesse artigo o ato de um rapaz de 18 anos, que porventura namora uma moça de 13 e que um dia resolve praticar um ato libidinoso que não é nem um ato libidinoso que configura relação sexual. Eu fico imaginando, um dia a moça chega para ele, pô, você não vai fazer nada? E ele então diz assim, não, faço um carinho. E o carinho que ele faz com ela, o carinho de natureza sexual é uma carícia no seio, por exemplo. Ele está enquadrado no mesmo artigo. Ele agiu contra a vontade dela? Não, mesmo que ela tenha dito, eu quero, ele praticou o estupro de vulnerável. Você vai dizer, bom, mas aí nesse caso, a polícia nem vai ficar sabendo. E quem é considerado vulnerável? Quem Pois que é. é vulnerável? Pois é, vulnerável pela definição legal é, entre outras, toda pessoa menor de 14 anos. Então se ela tem 13, ela já se enquadra nesse conceito de vulnerável. Quer dizer, bom, esse fato vai chegar ao conhecimento da polícia? Bom, se de repente ela tiver um pai aí que fique sabendo, quer dizer que você fez isso com a minha filha, você acariciou o seio da minha filha, vou na polícia. Bom, aí vai se instaurar uma investigação que não depende da vontade dela nem de ninguém. E isso pode resultar no final, o que me parece uma barbaridade, numa punição por um crime hediondo. Ele vai ser condenado a 8 anos de prisão. E me permita, eu faço um paralelo. Se ele tivesse uma arma e desse um tiro no peito da sua namorada, numa discussão acalorada, por ciúme, etc., ele poderia ficar sujeito a uma pena de prisão de 6 a 20 anos, por um crime de homicídio. Mas se ele fizer a carícia no peito, o mínimo é 8. Tiro no peito, o mínimo é 6 de prisão. Carícia no seio, o mínimo é 8. Isso é uma coisa surreal, que se encontra na nossa legislação e que eu acho que precisa ser revista, não é? E o trabalho também buscou analisar essa frente. O senhor falou da vítima menor de 14 anos. E se a carícia for feita no dia do aniversário dela de 14 anos? No dia em que ela completa 14 anos? Aí não há o estupro de vulnerável. E esse é um ponto interessante, não é? Mas é um ponto que eu diria, é quase insolúvel. Não é? Sempre haverá aquela faixa etária, a partir do momento que o conceito leva em conta a idade, e não há país que não leve em conta a idade. O que muda de um país para outro é a idade utilizada. Na Argentina, 13 anos. No Brasil, 14. Portugal, 14 também. Na Espanha, 13. Enfim, nos Estados Unidos, conforme o estado norte-americano, essa idade varia. Mas, seja como for, não há como fugir desse critério. E ainda que se discuta, não, 13 é pouco, vamos reduzir, vamos aumentar, o fato é, essa injustiça sempre vai ocorrer. Essa distorção, eu diria, não é? Quer dizer, no dia anterior é um crime gravíssimo, mas no dia seguinte, no exemplo da lei brasileira, no dia em que a vítima completa 14 anos, não há crime algum. Quer dizer, se ele fizer aquela carícia no seio, na véspera do aniversário, ele está sujeito a uma pena mínima de 8 anos. Se ele fizer no dia seguinte, esperar o parabéns, ele não pratica crime nenhum. Essa é uma distorção que também decorre da nossa lei. Bom, como nós estamos percebendo, muitas falhas na nossa legislação, como se a gente soubesse como as leis e as salsichas são feitas, como é que é, não obedeceríamos as primeiras e não comeríamos as segundas. Mas o seu trabalho, então, já fechando como uma última pergunta, talvez a gente precise de um outro programa para nós continuarmos abordando esse tema, afinal de contas, é um trabalho de peso, de fôlego, uma tese de doutorado. O senhor não está aqui simplesmente jogando opiniões ao vento, está trazendo fruto de uma pesquisa e uma pesquisa jurídica profunda. Diante dessas distorções, principalmente no caso do estupro, também no caso de uma pessoa que explora ou atua em sintonia numa atividade de prostituição, mas o autor principal não comete crime, e ele que é partícipe comete crime. Há possibilidade no seu trabalho do postulado da proporcionalidade, quando for fazer esse sopesamento, levar o juiz a negar vigência à própria lei que incrimina? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Com relação a essa distorção que nós destacamos no tocante ao estupro, o que eu digo é, o Poder Judiciário pode e deve, em casos extremos, manejar o princípio da proporcionalidade e, eventualmente, por respeito à Constituição, afastar a incidência de um dispositivo legal. Nossa jurisprudência já fez isso não é inédito. A tese, a ideia, a premissa, o Judiciário pode, em casos extremos, aplicar a proporcionalidade e afastar a incriminação, é algo que já foi aceito pela jurisprudência. E é o que eu sustento nesses casos, nesses chamados casos extremos, né? Nesses casos extremos, né, e a gente procurou aqui justamente trazer alguns deles, o judiciário não pode ficar, digamos, impassível diante disso. Não é? Que eu acho que seria
uma violência jurídica, não é, aplicar uma pena mínima de 8 anos, naquele exemplo que eu citei, de uma carícia no seio da namorada efetuada consensualmente pelo rapaz que tem 18 anos, não é? Então o juiz pode e deve, me parece, manejar esse postulado dentro de verificar qual a norma jurídica correta, não é, para dar ao fato o tratamento adequado e proporcional que ele merece. Nós tivemos aqui, vocês e eu, o prazer e o privilégio de desfrutarmos desta hora de informações, de lições, com o professor doutor e promotor de justiça, Dr. André Stefan, que veio aqui nos trazer detalhes da sua obra Homossexualidade, Prostituição e Estupro, recém-lançada aqui pela editora Saraiva. Até o próximo Discussão Nacional.